Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, né? A gente vai falar hoje sobre a formatura do Mark Zuckerberg, que pra quem não sabe é quem inventou o Facebook, tá? Só pra deixar bem claro. Bom, vou deixar aqui embaixo pra quem quiser ler, assim, bonitinho, o discurso que ele fez quando ele se formou em Harvard. Pra quem não sabe, ele largou a faculdade e ele se formou 14 anos depois, como uma surpresa de Harvard para ele. Então, assim, ele foi fazer um discurso e aí acabou recebendo diploma para uma turma que ia formar 14 anos depois. Então, assim, 14 anos depois, só para deixar claro. Então, eu queria falar sobre o discurso dele porque, assim, eu acho que tem coisa que a gente tem que refletir bastante, sabe? E às vezes a gente não para fazer isso. Então, eu separei alguns pedacinhos do discurso dele pra eu comentar e pra gente pensar também, entendeu? Bom, então vamos começar. Bom, ele fala um pouquinho sobre momentos que são marcantes na nossa vida. Então, quando ele foi aceito em Harvard, foi um momento muito importante na vida dele, que marcou muito. Então, ele lembra o que ele estava fazendo na hora, que fala que é um orgulho para a família dele. E quando a gente alcança alguma coisa que a gente quer muito, isso normalmente marca a gente com marcas profundas, sabe? Só que o que às vezes a gente esquece é de comemorar as pequenas vitórias, sabe? Você não vai ganhar todos os dias. Vai existir momentos de falha, sabe? Então, é por isso que você precisa ter uma visão de futuro do que você quer, que é o que ele chama de propósito, sabe? Você precisa ter um propósito na vida, o que você quer fazer. E vai existir momentos que, assim, às vezes vai parecer que tá tudo ruim, você vai escutar vários nãos, ele inclusive cita a JK, que é a autora de Harry Potter, que ela escutou vários nãos e nem por isso ela desistiu de publicar o livro dela. Imagina se ela tivesse desistido. Você não teria lido Harry Potter. Se você não leu, assistido os filmes. Se você não gosta de nada disso, nem aí. Ela tá milionária por conta disso. Mas é uma observação. Então, assim, quando a gente tem um propósito na vida e você vai atrás dele, se esse propósito existe e você sabe o caminho para chegar lá, você tem que tentar, sabe? E eu sei que às vezes é desanimador quando você escuta um monte de não, sabe? E aí eu vou falar de outra pessoa. Tem um canal que chama Me Poupe, que é da Natália Arcuri. Eu já falei várias vezes dela aqui no canal. E ela é uma pessoa que também escutou nãos na vida, sabe? E nem por isso ela desistiu. Então, assim, a gente precisa saber escutar o não e saber levantar a cabeça, ir em frente, às vezes mudar alguma coisa, porque às vezes tem alguma coisa emperrando ali, porque às vezes a gente imaginou a coisa de um jeito e ela não é bem daquele jeito, às vezes a gente precisa olhar o negócio sobre outras perspectivas, entendeu? Então, isso é bastante importante. Ele fala também da primeira aula sobre você ser gentil com o próximo, porque ele estava atrasado e ele chegou todo descompensado lá. E assim, eu vejo que as pessoas, além de julgar muito pela aparência, porque não vai falar que isso não existe, não, porque isso existe, entendeu? Além de julgar muito o outro pela aparência, a gente tem o péssimo hábito de, se a pessoa tá desarrumada, a gente não trata ela bem. Eu falo porque eu ando desarrumada e às vezes a pessoa me olha e sabe? Estou tentando mudar isso, né? Porque não dá pra você andar extremamente desmantelada sempre. Mas, às vezes, não é que a pessoa que tá ali toda desarrumada é uma pessoa ruim ou vai te roubar. Porque, infelizmente, a gente tem essa visão de olhar pra pessoa e já julgar, sabe? Fazer todo um estereótipo, às vezes, pelo lugar onde ela mora, às vezes, pela situação que ela
se encontra, sabe? A gente, infelizmente, tem essa péssima mania, sabe? Então, não façam isso, sabe? Além de ser, eu acho que ser gentil com o outro é o mínimo, porque todo mundo quer ser bem recebido, todo mundo quer. É tão ruim quando a gente chega num lugar e a pessoa, sabe, a pessoa te. Todo mundo quer se englobar em algo, sabe? Estar ali. Então, ser mais gentil, acho que tinha que ser um propósito. Pelo menos desejar bom dia, sabe? Boa tarde, boa noite. Eu sei que às vezes você não tá no dia bom, sabe? Acontece com todo mundo. Mas pelo menos desejar um bom dia, sabe? É o mínimo ali. Você não precisa sentar e tomar um café da tarde com a pessoa. Desejar um bom dia. Bom, ele também fala sobre o fato das pessoas estarem deprimidas e querer sempre preencher um vazio. É complicada essa questão, porque ela é uma questão muito ampla. Mas eu acho que quando você descobre o seu propósito, você vai tentar preencher esse vazio com as metas e a linha ali do seu propósito. Às vezes a gente não sabe o nosso propósito, sabe? E às vezes pode ser uma coisa boba, que pareça ser pequena, e na verdade é uma coisa enorme. Mas a gente não tem dimensão dos nossos atos em si, sabe? Tem uma teoria que fala que, teoria do caos, né? Que o bater de asas de uma borboleta lá no Japão causa um furacão do outro lado do mundo. Então, assim, a gente não tem noção de quanto pequenos gestos podem causar coisas estrondosas, sabe? É igual aquela brincadeirinha de você pôr um monte de dominó fileiradinha e você desculpa o primeiro e aí vai. Eu acho que lá é lindo, sabe? Muito trabalhoso. Quem faz tá de parabéns, tá? Não, essa pessoa nunca vai ser eu. Então, o que acontece? Às vezes a gente não tem ideia da dimensão das coisas que a gente faz. E aí, ele fala sobre 3 maneiras de você criar um propósito nas outras pessoas também. E isso é muito legal, porque assim, além de você ter um propósito, você inspirar outras pessoas com aquele propósito é interessante, sabe? Não é porque a pessoa tem um propósito diferente do seu que ela também não possa abraçar o seu propósito. A gente pode ter vários propósitos na vida, entendeu? E aí ele fala sobre participar de grandes projetos significativos em conjunto. E aí vamos falar sobre trabalhar em conjunto. Eu sei que é muito difícil trabalhar em equipe, mas a gente não aprendeu a trabalhar em equipe. Porque a equipe que a gente aprendeu a trabalhar é aquele grupinho onde 2 faz e o resto fica olhando, que é o grupinho da escola, entendeu? E equipe não funciona assim. Equipe funciona. Cada um tem uma função pré-definida e cada um vai fazer a sua função naquele tempo pré-estipulado. Se um falha, a equipe falha, entendeu? Isso é trabalhar em equipe. E a gente tem muita dificuldade de trabalhar em equipe, muita dificuldade de trabalhar em equipe, sabe? Ou a gente quer abraçar tudo, ou a gente quer deixar tudo pro outro fazer, porque tem a preguicinha, né? Então, por isso que é importante todo mundo ter o mesmo propósito, porque todo mundo vai querer fazer pra chegar naquele determinado lugar. Ele fala também sobre redefinir a igualdade de oportunidades para que todos tenham a liberdade de seguir um propósito. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre desigualdade financeira, porque eu acho que é a desigualdade que acaba que a gente tem maior visão sobre ela. Eu tive muitos alunos que moravam em bairros mais carentes, e aí eu já escutei assim, nossa, quando sabe onde eu moro, a pessoa já acha que vou roubar, entendeu? A gente tem muitos preconceitos sobre isso. Número 1, o fato de você nascer em berço de ouro ou na rua não significa que você vai ser pessoa X no futuro, sabe? Então, assim, tem uma frase que eu acho que é muito interessante, que fala o seguinte: a oportunidade, ela mostra o ladrão que você é. Porque o que acontece? Se você é capaz de roubar 5 centavos hoje, com a oportunidade que você tem, quando você tiver uma oportunidade de roubar 1 milhão, você vai roubar 1 milhão. Então, assim,
Se você é um ladrão de pequenas coisas, quando você tiver a oportunidade de roubar grandes, você vai roubar. E realmente é isso. A diferença de você que fura fila com o cara que roubou milhões na Lava Jato é oportunidade, entendeu? Então, assim, eu acho muito feio quando o brasileiro critica, fala sobre corrupção, sendo que os maiores corruptos somos nós mesmos. E, assim, jeitinho brasileiro você vê em todo lugar, sabe? E o que eu acho mais triste é quando a gente vê o jeitinho brasileiro acontecer e não fala nada, sabe? Então, nós estamos sendo coniventes com aquilo, nós estamos sendo tão corruptos quanto a pessoa que tá fazendo aquilo. Ai, mas eu vou denunciar, você é um cagueta? Então, se você pegar a Constituição brasileira, ela manda você ser um cagueta, tá? Só pra falar isso. Fica aqui, quem é de direito sabe mais essas coisas assim. Mas ela manda. Vou continuar, senão o vídeo não vai acabar. Ah, e aí, só pra finalizar. Quando você iguala as oportunidades para todo mundo, você, além de estar... eu acho que as pessoas olham errado o fato de outras pessoas ascenderem. É uma inveja, não é inveja a palavra, eu não sei qual é a palavra, mas as pessoas não olham que se você tem um nível assim, além de ser, eu achar que é errado, mas bem, além disso não ser muito legal, às vezes você tá tirando oportunidades próprias, porque quando você faz assim, não precisa ser necessariamente assim, porque eu acho que é muito idealismo falar que todo mundo um dia vai ter as mesmas condições. Mas se você diminui essa diferença, às vezes você vai ter contato com pessoas que são maravilhosas, que vão mudar a sua vida, que vão te mostrar propósitos que são maravilhosos, porque em cada lugar tem pessoas que têm ideias maravilhosas. E às vezes essas ideias não são colocadas em práticas por falta de oportunidade, sabe? Às vezes é aquela pessoa que nasceu ali naquele bairro que você acha que só nasce ladrão que vai salvar sua vida um dia. Vai ser um médico brilhante, que vai ser um cientista maravilhoso, que vai ser um engenheiro que vai fazer aquelas casas e falar, nossa. Então, assim, você não pode julgar o outro pelo lugar onde ele nasceu, sabe? E às vezes é justamente aquela pessoa que nasceu, que vai destruir a sua vida. Então, assim, vamos parar de julgar o coleguinha, sabe? E fazer a nossa parte, discutir ideias, em vez de ficar tretando do amiguinho. O último tópico. Ele fala sobre criar uma comunidade no mundo inteiro. E aí ele também fala sobre começar com pequenas comunidades, que às vezes a gente tem um propósito e a gente quer pular a escadinha e subir de elevador. Não faça isso, tá? Primeiro, porque uma coisa que eu aprendi a duras penas foi que a caminhada é muito importante. Se você burla um pedaço da caminhada, às vezes você deixou de aprender uma coisa que vai ser importante lá na frente, entendeu? Aí você vai, em vez de quebrar a cara aqui, você vai quebrar a cara lá, entendeu? Então, assim, nós precisamos criar pequenas comunidades. E aí, eu vou fazer um pequeno desafio. Quando tem eleição, a gente tem que ir numa escola votar. Se você não vai numa escola, que às vezes você vai em um lugar diferente, mas dá uma passadinha, a escola tá aberta para todo mundo, entendeu? Olha as condições daquela escola. Lógico que assim, tem escolas que às vezes receberam verbas recentemente, deu uma reformadinha, não sei o quê. Mas, principalmente escolas mais de bairro, às vezes elas precisam de muita coisa. E quando a gente fala em comunidade, eu não sei se vocês sabem, mas a comunidade é convidada a participar das reuniões das escolas públicas, sabe? A sessão não fica sabendo. E eu vejo que nem os próprios pais, que é quem tem interesse, vão nas reuniões, sabe? Vão na escola para ver como que funciona, para saber como que tá a merenda. Às vezes seu filho não come, tem outra pessoa que come, entendeu? Para ver os professores, para ver se tá faltando alguma coisa, sabe? Para ver se tem papel higiênico no banheiro. Então, assim, é muito delicado, porque a gente não tem contato com esse pequeno, porque a escola pública é uma pequena coisa, sabe? Mas a escola em si é o que realmente transforma uma pessoa. Não pelo fato de você aprender as coisas que ali você aprende, porque você vai formar, não sei o quê. É pelo fato de você ter acesso ao conhecimento.
E o conhecimento, ele te molda e ele muda vidas, entendeu? E, assim, ele fala durante o discurso dele também sobre nós termos projetos e sermos empreendedores. Ser empreendedor não é necessariamente você abrir seu próprio negócio. Eu acho que todo mundo tem que ser empreendedor da própria vida, sabe? Mas é importante que, para você fazer as coisas, você observe as coisas pequenininhas, sabe? Porque não adianta você, às vezes, querer fazer algo que não vai se encaixar ali naquele momento, sabe? E ele fala muito disso. Muita gente não vai entender o que você vai fazer, ou qual é o seu propósito. Porque a visão das outras pessoas, às vezes, ela é muito estreita, sabe? Mas é importante que você observe isso até para fazer a diferença. Porque as pessoas vão te criticar. Eu falo porque, nossa, eu já tomei tantas decisões na minha vida e que todo mundo ficava assim, ah, você fez isso. Ai, eu não acredito que você fez isso. Nossa, que decisão péssima que você fez. E assim, mas é porque as pessoas não entendiam o meu propósito, sabe? E as pessoas não precisam entender seu propósito. Porque às vezes a gente ainda tá trilhando o caminho e a gente imagina uma coisa e a gente às vezes vai fazer uma coisa muito maior do que aquilo, ou muito melhor do que aquilo. E é chato falar isso, mas às vezes quando você vai explicar o seu propósito para alguém, é muito complicado. Então, você entender a comunidade para saber como inspirar ela, às vezes é te ajudar, sem você ficar se importando para aquelas pessoas que vão te desanimar, porque isso sempre vai ter, sabe? Só que se você ligar para isso, você nunca vai correr atrás do que você quer, do seu sonho. Eu tive alunos que tentaram por anos uma coisa até conseguir, sabe? E eu acho isso lindo. E eles falharam, eles foram criticados, eles, sabe? Mas eles tentaram e eles foram atrás, sabe? É por isso que acho que quando a gente tem um propósito, a gente tem que estudar muito o que a gente quer fazer. Não falo de estudar de pegar de português, matemática, de história. Eu falo de estudar de você pegar aquilo que você quer fazer e ver as melhores maneiras de fazer. E quando você falhar, você vê o que tá errado, se não tem nada de errado, continuar, sabe? Porque a gente precisa falhar, sabe? É bom falhar, porque até de verdade. Eu não sei se você já teve essa experiência na vida, mas se você ainda não teve, você vai ter. Às vezes você quer muito uma coisa, e aí você tenta e não. Quando você consegue, o valor que você dá naquilo é diferente do que uma coisa que você ganhou prontamente. É diferente, sabe? Eu falo porque eu já tive as duas situações, sabe? Coisas que eu ganhei facilmente, vamos dizer, e coisas que eu queria muito e eu fui atrás e eu tive um permeio de caminho. E quando você tem um caminho, você vai ter uns tropecinhos, pelo menos. E aí, quando você consegue, aquilo é diferente. Então, assim, a gente tem que ter uma visão de futuro, a gente tem que ter um propósito. E a gente precisa arrumar forças para conseguir aquele propósito, sabe? E ele fala uma coisa no finalzinho sobre ter pena de si. Sobre um aluno que ele teve, que ele achou bonito ele não ter pena de si. Pelo contrário, ele tinha uma visão diferente. E eu vejo muita gente que às vezes, em vez de buscar, só fica reclamando e tendo pena de si próprio. E isso puxa a gente para trás, sabe? Você agradecer por ter acordado aquele dia, por estar respirando, sabe? Por poder ir nessa caminhada em busca de algo que às vezes é maior do que nós mesmos. É muito importante, sabe? E lutar por igualdade também, sabe? E quando eu falo lutar por igualdade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, eu acho que cada um olha o seu umbigo, muitas vezes, principalmente em época de eleição. Cada um vai olhar no candidato que vai te privilegiar. E será que o candidato que vai privilegiar aquela pessoa que tem mais dinheiro é o mesmo que vai te privilegiar? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado em realmente ler as propostas de um candidato, justamente para ver se ele vai fazer uma das coisas que
o dono do Facebook, né, que é uma pessoa que é bilionária, falou que é dar oportunidade para todo mundo tem a liberdade de seguir o seu próprio propósito. Inclusive, ele fala que pessoas como ele, que têm dinheiro, né, vamos resumir, precisam fazer com que isso aconteça, sabe? Dar oportunidade para aquelas pessoas ascenderem também. Até porque uma dessas pessoas pode, por exemplo, ajudar ele a melhorar o Facebook, pode ser um concorrente e fazer com que ele mude algo. Porque a concorrência é bom, gente. Ela faz a gente transformar, sabe? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que pensar, sabe? Será que é legal você ter uma desigualdade como a gente tem hoje? Você, por acaso, já conversou com alguém que não tem o que comer? Eu não falo de dieta, não, gente. Tem gente que acha que passar fome é fazer aquelas dietas que fica 12 horas sem comer. Não, meu bem. Passar fome é você ficar a semana inteira, às vezes, só com o lanche da escola. E rezar para chegar segunda-feira, porque você não tem que comer em casa. Então, assim, são pequenas coisas que eu acho que precisam de uma reflexão, sabe? E eu vou deixar vocês com a reflexão e com o texto dele, para vocês lerem. Discutam isso, sabe? No seu meio, com pessoas que você gosta, com pessoas da mesma idade, com pessoas mais velhas. Eu acho que é importante a gente ter toda uma reflexão disso. E eu sei que o vídeo ficou muito grande, o discurso dele é muito maior. Então, assim, tá de boa.